Olá pessoal, professor Guilherme de Biologia para conferir a prova da FUVEST, primeira fase 2012 para as vagas de 2013. FUVEST fez uma prova com questões bem abrangentes, como é do seu hábito, não é? Questões que abrangiam desde questões fáceis, questões de nível médio e duas questões de nível mais difícil, não é? Mas, de forma geral, uma prova consistente, não é? Que poderia realmente avaliar os alunos, ok? Vamos então às questões. Questão 35, prova V, sempre. Uma questão de biologia celular que falava de célula vegetal num contexto osmótico, não é? Duas situações. Primeira situação, a célula é mergulhada numa solução hipertônica. Na segunda situação, mergulhada numa solução hipotônica. Célula vegetal em solução hipertônica, com solução mais concentrada, a perda de água por osmose. Normalmente a célula chega à condição de plasmolizada, o que está configurado aqui, pessoal, no desenho número 3, tá? Opa, desenho número 3, mostrando então a célula plasmolizada, ok? Na situação 2, solução hipotônica, em geral a célula chega, ao absorver água por osmose, à condição de túrgida, né? Ela fica cheia d'água sob pressão, tá? O que está configurado aqui na figura número 1. Então, 3 e 1, alternativa D. Questão fácil. Questão 36, uma questão de divisão celular, né? O ciclo celular, mitose seguida de intérfase. Intérfase com seus 3 períodos G1, S e G2. Ele pedia para o aluno considerar um gene, que ele chama de gene B, e existe um par de alelos em heterozigose, Bzão, Bzinho. Quantos representantes de cada alelo existirão ao final de S e de G2 e em cada célula filha de mitose, que ele chamou de célula C? Ora, então nós temos o seguinte, me acompanha aqui nesse visual. Numa célula diploide, você tem cromossomos aos pares. Opa, deixa eu apagar aqui. Então, num par de cromossomos homólogos, inicialmente, cada cromossomo, até o período S da intérfase, ou seja, no período G1, tem apenas um filamento. Então, você tem um dos cromossomos com o alelo Bzão e o outro do par de homólogos com o alelo Bzinho, tá? O que acontece quando a célula entra em S? A duplicação dos cromossomos. Portanto, ao final de S, cada cromossomo vai mostrar o quê? 2 filamentos. As chamadas cromátides irmãs. E as cromátides irmãs são iguais. Portanto, nós teremos aqui mais um alelo Bzão e aqui mais um alelo Bzinho. Ou seja, ao final do período S, 2 exemplares de cada alelo, o mesmo se repetindo em G2, e em cada célula C proveniente da mitose, nós teremos um representante de cada alelo, ok? O que dá a alternativa E. Beleza, pessoal? Questão simples também, né? Para quem estava bem ligado. Esse é um capítulo fundamental que a FUVEST sempre aborda, né? Ciclo celular, mitose e meiose. Tudo bem? Vamos então à próxima questão, questão 37, uma questão de genética. É dado esse heredograma que você vê aí no seu visual, tá? E a partir daí, ele representa no heredograma o caráter forma do lobo da orelha, com 2 fenótipos, solto ou preso. E ele diz que é determinada por um par de alelos. Então, figuras cheias, lobo de orelha solto, figuras em negrito, figuras em branco, lobo de orelha preso, tá? E as alternativas vão colocar qual é o padrão hereditário. O casal-chave para você testar as hipóteses é o casal 2,4,2,5, tá? Com os filhos 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Se você analisar a hipótese herança ligada ao X, que é uma das hipóteses que aparece nas alternativas, o casal desautoriza tanto a herança ligada ao X, determinada por alelo dominante, como determinada por alelo recessivo. Por exemplo, o lobo da orelha solto, tá? E a única hipótese que casa com os resultados, com o que mostra o heredograma, é autossômica, sendo lobo de orelha solto dominante, né? E lobo de orelha preso recessivo. Você tem lá a situação 2, 4 e 5 com lobo de orelha solto, produzindo filhos e filhas com lobo de orelha preso, né?
indicando que lobo de orelha solto é dominante. Ok? E, portanto, a alternativa B de bola. Também é uma questão relativamente simples. Questão número 38 fala sobre a produção de vinho a partir da fermentação alcoólica do mosto de uva. Né? Produção de vinho são utilizadas leveduras anaeróbicas facultativas, como a gente sabe. As leveduras são fungos unicelulares que, ao fazerem fermentação alcoólica, transformam o suco de uva, ou mosto, no caso, em vinho, pela adição de etanol, de álcool etílico. Tá? A questão ainda diz que os pequenos produtores adicionam essas leveduras ao mosto, com os tanques abertos para que elas se reproduzam mais rapidamente. Posteriormente, os tanques são hermeticamente fechados. Nessas condições, o que teremos? Com o tanque aberto, nós teremos a presença de ar fresco e, portanto, oxigênio. E as leveduras anaerobas facultativas passam a fazer respiração aeróbica, que é um processo de liberação de energia com muito mais rendimento. Isso favorece a multiplicação dessas células e elas se multiplicam rapidamente. Após esse período de multiplicação, você tem o fechamento hermético, retirada do ar, na ausência de oxigênio, aí sim elas passam a fazer fermentação, transformando a glicose do mosto em etanol. Etanol e gás carbônico, tá? Isso estava contido na alternativa A, não é? O vinho se forma somente após o fechamento dos tanques, pois na fase anterior os produtos da ação das leveduras são água e gás carbônico, são os resíduos da quebra da glicose em condições aeróbicas. Ok? Questão também básica. Essa questão 39 é uma questão interessante porque não exigia do aluno um conhecimento mais específico de biologia, apenas uma habilidade básica de análise de gráfico, tá? Então ele estabelece no gráfico uma relação entre frequência cardíaca, batimentos cardíacos por minuto em mamíferos, em função da massa corporal. E a linha deixa claro, não é, que há um aumento, aliás, uma redução dos batimentos cardíacos, da frequência cardíaca, em função do aumento da massa corporal. Tá? Só para massas corporais muito próximas é que existe um pequeno embolamento dos resultados, mas no nível geral, para massas corporais um pouco mais distantes, né, um pouco mais diferentes, a tendência é nítida. Tá? Menor a frequência cardíaca para maiores massas corporais. Ok? Aí ele te fornece uma tabelinha, dando aí alguns exemplos, né, de animal e massa corporal, e aí pede para você considerar 3 afirmativas. Primeira afirmativa, no intervalo de 1 minuto, a cuíca tem mais batimentos cardíacos do que a capivara. Certo, a cuíca tem 30 gramas de massa corporal, a capivara tem 37.300 gramas, não é? E, portanto, a diferença é significativa, a afirmativa é boa. Segunda afirmativa, a frequência cardíaca do gambá é maior do que a do bugio e menor que a do sagui. Olhando a tabela, também vê-se que a afirmativa é boa. E a afirmativa 3, animais com coração maior têm frequência cardíaca maior. Não, ao contrário. Animais com coração maior, segundo o início do texto, têm massa corporal maior e, portanto, frequência cardíaca menor. Errado. 1 e 2 são corretas, alternativa D. Ok. Questão 40, uma questão de classificação dos seres vivos e avaliando se o aluno tinha noções sobre características gerais de cada reino. Então diz o seguinte, frequentemente os fungos são estudados juntamente com as plantas na área de botânica. Em termos biológicos, é correto que afirmar que essa aproximação, ela não se justifica. Fungos e plantas estão em reinos diferentes. Elas têm algumas pouquíssimas semelhanças, como o fato de ambas terem células com parede celular, tanto fungo quanto as plantas. Mas são paredes celulares de composição química diferente, não é? As reservas energéticas das plantas, a principal reserva está na forma de amido, nos fungos na forma de glicogênio. Os fungos não formam tecidos verdadeiros, enquanto as plantas formam tecidos verdadeiros. As plantas são clorofiladas, enquanto os fungos são aclorofilados. Tá? Então, ficamos com a alternativa C, que diz que esta aproximação não se justifica, pois a forma de obtenção e armazenamento de energia nos fungos é diferente da encontrada nas plantas. Ok? Questãozinha razoável.
Questão 41, a figura representa uma hipótese das relações evolutivas entre alguns grupos animais. Então, isso é uma filogenia ou uma cladística, como queiram, representando as relações evolutivas entre os grupos, os principais filos do reino animal. Tá? E aí, de acordo com essa hipótese, a classificação dos animais em vertebrados e invertebrados não são grupos verdadeiros, não é? Vertebrado é uma parte do filo dos cordados. A maior parte das classes desse filo são classificados como vertebrados porque eles têm coluna vertebral e crânio. Mas dentro do mesmo filo cordados, nós temos também os protocordados, como o anfióxo, a assídia, que apesar de serem cordados, não apresentam coluna vertebral e crânio. E os invertebrados dizem respeito a uma sequência de filos, tá? São vários filos, quer dizer, com exceção de cordados, todos os filos são invertebrados. Então, a alternativa B é a melhor delas, não está justificada, pois separa um grupo que reúne vários filos de outro, que é apenas parte de um filo. Um grupo que reúne vários filos, invertebrados, e o outro, vertebrados, que é apenas parte de um filo. Ok? Portanto, alternativa B de bola. Questão 42. A gente estranhou um pouco a abordagem do assunto nesse nível de complexidade numa prova de primeira fase, né? A prática conhecida como anel de Malpighi, diz a questão, consiste na retirada de um anel contendo alguns tecidos do caule ou dos ramos de uma angiosperma. Essa prática leva à morte das plantas nas seguintes condições. O anel de Malpighi é a retirada de um anel da casca da planta e ela produz esse tipo de efeito quando se trata de eudicotiledôneas. Essa casca contém a periderme, parênquima e floema. A interrupção do floema no caule acaba impedindo que a seiva elaborada, que circula pelo floema, chegue até a raiz. E assim a raiz vai desgastar, vai consumir as suas reservas, acaba morrendo, morte da raiz, a planta como um todo acaba morrendo. Tá? A experiência de anel de Malpighi é uma experiência bem conhecida. Quanto a partes retiradas no anel, quer dizer, o aluno saber que a casca inclui, além do floema, periderme e parênquima, um pouquinho além da conta, tá? Mas está no currículo. Questão 43. Esse também foi, a meu ver, um certo abuso da FUVEST em colocar um tema, um detalhe sobre a classificação de frutos mais elaborado, mais complexo, para uma primeira fase. Mas essas duas questões eram justamente as questões de nível mais difícil, tá? Pega o morango como exemplo. O morango, os frutos verdadeiros são as estruturas escuras e rígidas que se encontram sobre a parte vermelha e suculenta. Cada uma dessas estruturas resulta diretamente. Então, estas partes são os frutos, como diz a questão, verdadeiros, porque vêm do desenvolvimento do ovário da flor. A parte suculenta do morango é um pseudofruto composto, diz respeito ao pedúnculo floral, que acaba se desenvolvendo, e como ela tem diversos ovários, a flor do morango tem diversos ovários, passa a produzir vários frutos, tá? Isso fica melhor exposto na alternativa B de bola, né? Que fala que aquelas estruturas escuras vêm do desenvolvimento do ovário, que contém a semente com o embrião. Tá ok? Questão 44, também é uma questão simples, né? Bastava que o gráfico fosse analisado atentamente. O gráfico mostra uma estimativa do número de espécies marinhas e dos níveis de oxigênio atmosférico desde 550 milhões de anos atrás até os dias de hoje. Então, nós temos a curva pontilhada mostrando a variação no teor de oxigênio, tá? Nota-se que há um pico na variação do teor de oxigênio entre 400 e 250 milhões de anos, tá? E depois uma subida, não é? Numa razão razoavelmente constante até os dias de hoje, com um pequeno decréscimo a partir de 50 milhões de anos, ok? O número de milhões de espécies, né, sofre uma oscilação grande, mas observando o gráfico a gente nota que há extinções maciças ao redor de 500 milhões de anos e ao redor de 250 milhões de anos, tá? A partir de 150 milhões de anos, entre 200 e 150 milhões de anos, começa a haver um crescimento significativo do número de espécies, tá? E aí a gente nota a primeira coisa,
primeira afirmativa diz: houve eventos de extinção que reduzirem mais de 50% o número de espécies existentes. De fato, pessoal, se a gente analisar aqui ao redor de 500 milhões de anos e depois 250 milhões de anos, isso é verdadeiro. Tá? 2. A diminuição na atividade fotossintética foi a causa das grandes extinções. Não. Na verdade, a gente teve grandes extinções em momentos em que não houve verdadeira variação, né, do teor de oxigênio. Tá? Portanto, não corresponde à verdade. E 3. A extinção dos grandes répteis aquáticos no final do Cretáceo, há cerca de 65 milhões de anos, foi percentualmente o maior evento de extinção ocorrido. Percentualmente, não. Embora tenha havido realmente uma grande extinção, a gente nota que, em termos percentuais, a diferença foi menor do que aquelas observadas em 500 e 250 milhões de anos. Ok? E, portanto, ficamos com a alternativa A, apenas a primeira afirmativa é correta. Repito, atenção à análise do gráfico e você tem a resposta. Tá? Também não depende muito de conhecimentos específicos de biologia. Ok? E temos uma questão interdisciplinar, né, biologia e história, questão 56, que fala das grandes guerras mundiais. Primeira Guerra Mundial se iniciou entre 1914 e foi até 1918. A ciência médica tinha feito progressos tão grandes que se esperava uma conflagração sem interferência de grandes epidemias. Isso sucedeu na frente ocidental, mas a leste o tifo precisou de apenas 3 meses para aparecer e se estabelecer como principal estrategista na região. No momento em que a Segunda Guerra Mundial está acontecendo, em territórios em que o tifo é endêmico, o espectro de uma grande epidemia constitui ameaça constante. Enquanto estas linhas estão sendo escritas, primavera de 42, já foram recebidas notificações de surtos locais e pequenos, mas a doença parece continuar sob controle e muito provavelmente permanecerá assim por algum tempo. Ele faz as alternativas são afirmativas. O aluno deve lembrar o seguinte: o tifo é uma doença causada por uma bactéria, né? A bactéria do gênero Rickettsia, tá? E ela é transmitida através de piolhos, né? Piolhos humanos. E o que acaba acontecendo é que, nas condições precárias de higiene que havia, principalmente numa guerra, né? Você teve o grande desenvolvimento dessas epidemias nas trincheiras. Na Segunda Guerra, as pessoas já estavam mais avisadas, já tinham métodos mais eficientes e a falta de higiene não era assim tão grande, né? O que reduziu, então, a ameaça do tifo nas trincheiras. Alternativa D, ameaça constante de epidemia de tifo resultava da precariedade das condições de higiene e saneamento, decorrência do enfrentamento de populações humanas submetidas a uma escala de destruição incomum promovida pelas 2 guerras mundiais. Era a melhor alternativa. Tá ok? Então, alternativa D de dado. Bom, esperemos que você tenha sido feliz nessa prova, tá? E que nos encontremos aqui para a gente revisar a segunda fase da FUVEST. Um abraço, até mais.